Estamos no ar! Já tá no ar, já? Não, eu tô sério. Hoje eu resolvi não ser. Por que você tá sério? Não sei, eu quero ser Não, sério. viu? Eu nem vi. Olá. Boa que tarde, saudade. boa noite. Muito boa tarde, boa boa madrugada, noite, bom dia, o qualquer dia horário. todo, a noite toda. Mas eu Seja tava na feliz. Estou falando, olha, seja feliz, você em casa, você é meu assinante, tira a mão de mim. Eu estava te quero... avisando. Então continue. Eu quero agradecer muito a participação de vocês mais uma vez nesse programa, que começa agora. O que você quer falar? Pode falar. Eu queria dizer, né, primeiramente, um beijo a você que tá aí coladinho com a gente aqui no nosso Entre Nós TVR, sempre bombando. Mas eu queria dizer que você está lindíssimo hoje. Gostou da minha roupa? Nossa, tudo isso pra mim? Ainda tiro seus cérebros. Eu sabia, você não aguenta. Você não aguenta, você desce do É salto. muito Votorantim, filha. Adoro. Eu sou muito Votorantim, jardim de São Sorocaba, Paulo. Itapetininga, toda a região, a todos os 20 cidades que nos seguem. Um beijo a cada um de vocês. Tô brincadeira. Tá linda. Você tá lindo, eu tô Gostou? linda essa gravata. Gravata de crochê. Gravata de crochê? De crochê. Você tá uma coisa assim elegante. É, e o cabelo, ficou bom? Tá lindo, adorei. Agora, beleza mesmo é quando a gente se trata, quando a gente da se pele. cuida da pele. Você já ouviu falar, Alex? Olha isso, o CO2 fracionado, você já ouviu Mas falar? tem que tomar cuidado com esse CO2 fracionado. Sabe Por quê? Porque o que acontece é que muitas clínicas, quando usam o CO2 fracionado, eles transportam muito esse aparelho e o aparelho acaba Descalibrando. Descalibrando. Exatamente. Então é importante, quando você for utilizar, você pegar esse CO2 fracionado de um lugar que ele fique fixo. Exatamente, como tudo que a TVR e o programa Entre Nós lhe apresenta, tem sempre que ser o quê? Primeiro mundo, pesquise e busque aquilo que de fato é melhor. E se tá no Entre Nós, é porque é primeiro mundo. E o CO2 fracionado é o quê? Eu não consigo tirar os olhos dessa mulher. É o rejuvenescimento facial Gente, eu não que consigo. consta nessa pele maravilhosa. É por isso que você tá vidrado nela, Alex. E olha a cor que ela tá usando, ornou, como diz o caipira. Orneou, que o caipira fala. Ornou tudo. Orneou. O azul que ela tá, esse azul escuro marinho, totalmente... Doutora Natália Haddad, dermatologista, muito bem-vinda com essa pele maravilhosa. Lógico, você acha que eu queria. Bumbum de nenê. Bumbum de nenê. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Obrigada. Parabéns, E nós vamos seja falar... bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, perdão. E nós vamos falar do CO2 fracionado? Isso, na verdade, vamos falar de uma tecnologia que eu acredito muito, que é o laser de CO2 fracionado. Esse laser é um laser que ele lança microfeixes e ele atinge várias camadas da pele. Assim como, por exemplo, um laser de tatuagem é atraído pelo pigmento, o laser de CO2 é atraído por camada profunda. Então, ele é atraído por água. Quando ele atravessa as camadas da pele, ele estimula o colágeno, elastina. Então, essa pele que ao longo do tempo vai perdendo essa produção, ela estimula, que nem... essa pele está flácida, você consegue rejuvenescer. Então é um tratamento muito interessante e o mais importante, ele é muito seguro. Então, E é devido a isso que é chamado fracionado, doutora? isso, porque o que acontece? Os lasers não fracionados, eles atingem camada mais superficial. O laser CO2, ele faz uma coluna e ele tem um efeito térmico. Então, ele como se arrancasse isso e a pele sã em volta, estrutura e dá um novo viço para essa pele. Então, a gente vê que os pacientes ficam muito satisfeitos. E aí, me diga uma coisa, esse aparelho você recomenda para qual idade? A pessoa perde um pouco da elasticidade, do colágeno da pele a partir de qual idade, doutora? Na verdade, esse aparelho ele é muito versátil, tá? Então, a gente indica ele para rugas finas, linhas de expressão, cicatrizes. Muito comum a mulher vai fazer uma plástica ou tem o parto cesárea, tem a cicatriz. O queloide, doutora? O queloide, as estrias, tanto avermelhadas como as brancas, cicatrizes de acne, aquele paciente que teve aquela acne na adolescência, tem aquele rosto meio mastigado. Muitos pacientes vêm também poros dilatados. A mulher reclama, nossa, meu nariz tem os poros dilatados. E até mesmo para algumas doenças, queratose seborreicas, alguns tipos de pinta. Então, respondendo a sua pergunta, eu posso fazer ele em qualquer idade. Tem aquela adolescente que está lá nos seus 20 anos, já está com aquela acne controlada, mas está aquele rosto com cicatriz, eu posso fazer. E o melasma, doutora? Muito interessante. Na verdade, o foco dessa máquina não é o melasma, porque o melasma seria mais O que é superficial. melasma, gente? Coisa de mulher? Coisa de É mulher, coisa de né? mulher. Eu fico aqui, Doutora, a por gentileza, esmiúce a nosso amigo Alex Ruivo. O que é melasma? O melasma, eles são aquelas famosas manchas que as mulheres têm após a gestação. Diferentemente
da mancha comum que a gente tem do sol, o melasma, ele tem um fator genético associado. Sim. Ele é mais comum nas mulheres, porque tem uma ação hormonal do estrogênio, e ele é mais localizado na face. Então, no momento da gravidez, que a mulher já está mais sensibilizada, os hormônios estão oscilando, o sol e as luzes precipitam essa mancha. Então, não é que só o sol ou só a luz que causou. Não, essa paciente já tinha uma predisposição, nesse momento fragilizado, o sol bateu e aquelas manchas que ficam. Então, que uma pessoa na gravidez tem que tomar cuidado ao se expor ao sol, é isso? Dobrado. Com Dobrado. E o fracionado também ajuda. Então, o fracionado, como o melasma ele é mais dérmico, o fracionado ele vai mais em camada profunda, ele pode ajudar. Mas nas pacientes de melasma, eu particularmente, eu faço uma potência mais fraca. Então assim, ele pode ajudar, apesar de não ser o foco, ele ajuda também. Agora é um aparelho então que resolve muita coisa. E doutora, a senhora comentou algo que eu fiquei assim, muito encantada com o seu comentário. Gente, os olhos dela brilham quando ela fala do CO2 fracionado que hoje ela tem na clínica dela, ela mesma manipula. Quando a doutora citou, eu fiz questão de ir buscar fora do país para trazer a melhor das melhores. Não é isso, doutora? A máquina é 100%, a senhora foi buscar fora para trazer e oferecer o melhor. Eu acho que é muito importante na nossa cidade, que eu vejo que Sorocaba está crescendo muito, e desmistificar aquela cultura que eu tenho aqui em São Paulo, só em São Paulo tem. Sim. Não, eu acho que Sorocaba é uma cidade muito rica, muito ampla, e a gente está conseguindo trazer... Uma cidade de mulheres lindas, né? Não, e outra, você acaba tendo a comodidade de estar na cidade, ter um profissional, eu sei que você inclusive dá aulas, né? Na cidade de São Paulo para outras médicas. Sim, né? sim. Ela tem inclusive um canal no YouTube que ela orienta, ela entrevista médicos também. É show o canal dela. E ela tem muita habilidade, então tem uma bela desenvoltura, parabéns. Né? Obrigada. Sua beleza retrata um pouco do que você deve aplicar nas pessoas. Né? Na verdade, eu falo que eu vivo a dermatologia. Certo. Não é simplesmente sair do consultório, não. A dermatologia faz parte, então eu gosto de dar aulas, eu gosto de estar junto com os pacientes e eles até muitas vezes fora do consultório vêm, me procuram. Quantas sessões são necessárias para eu ter um resultado que eu falei? Ah, era isso que eu queria. No seu caso, acho que uns 15 anos, hein? Doutora, voltando à pergunta aqui, doutor, liga não, ele é invejoso. Quantas sessões? Depende do caso, né? Mas vou falar um caso de uma paciente que quer um rejuvenescimento, já perdeu essa linha mandibular, sente que a pele está muito fina, flácida. Ela pode falar dela mesmo. Então a gente indica 2 a 3 sessões, geralmente 2 são suficientes. O intervalo entre as sessões é de 30 a 60 dias e esse paciente faz uma manutenção uma vez por ano. Ai, doutora, quero muito. Ajuda ela, doutora. Mas no meu caso é só prevenção, tá, doutora? Pode ver que no meu caso é só prevenção. Aonde eu encontro essa delícia de pessoa, essa perfeita profissional, doutora Haddad? Então, convido todos a conhecerem a clínica, está estabelecida no edifício Cristal Plaza. Também nós temos o canal no YouTube, temos o Face, o Instagram. Tá aparecendo aí, ó. Já para anotar, com certeza. E eu vou ficar super feliz em receberem vocês na clínica. E o meu caso, conta pra ele, doutora, é só prevenção, não é, doutora? Em nome de Jesus, pode falar a verdade, você não pode mentir. Doutora, fala aqui, fala aqui. Não, é só prevenção, né, doutora? Mas aí é a chave, a prevenção. A gente não deve esperar o paciente ter a flacidez, ter os problemas. Que é o meu caso. Não, você é bonita, Lilian. Obrigada, meu amor. Eu tava brincando. Não, tá linda, tá linda. Tá linda. Mas eu quero ficar linda como a doutora. Então, mas ela tá com 50 e 55, né? Então, né, voltando ao foco, porque senão vai ter briga aqui hoje na frente de uma mulher linda dessa, não dá. Doutora. Querida, foi uma honra. Volta mais vezes? Com certeza. E ó, muito obrigada. No edifício muito obrigada. Cristal. É o mesmo prédio onde tem o consultório do Dr. Proto? Sim, sim. Eu sou parceiros lá, né? Com certeza. Sempre fomos, na verdade, encaminhamos pacientes muito um pro outro, porque cirurgia plástica, dermatologia, é um link perfeito. Isso aí. CO2 fracionado, rejuvenescimento facial com essa querida doutora Natália Haddad.